Olá, estudantes do oitavo ano. Meu nome é Ilana, sou professora de matemática e hoje vamos fazer a devolutiva da AP. A gente vai fazer a correção da AP que vocês foram buscar. Quem está comigo aqui é o professor Cablan, ele é um professor convidado. Bom dia, Bom professor. dia, Ilana. Bom dia a todos os alunos. Sejam bem-vindos aqui à correção da AP. É isso aí. Se vocês não foram buscar ainda, vocês podem pegar uma folha e resolver com a gente. Quem já foi buscar, por favor, quando eu estiver lendo a questão, vocês podem colocar no chat a alternativa que vocês optaram. Tudo bem? Vamos começar, professor? Vamos lá. Então, vamos lá. Questão 1. O O resultado da operação 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado vezes 4 elevado à primeira potência é? Será que é 0, 200, 240, 800? Quanto que é, será? Olha, aqui no chat eles só estão dando oi e bom dia. Ninguém falou a alternativa ainda. Vamos esperar um pouquinho, né? Sim, Para sim. eles Bom colocarem dia, aí. gente. Bom dia, gente. Será que eles colocaram 0, 200, 240 ou 800? Olha aí, está chegando aqui algumas. O Breno colocou 8.000, acho que era 800, né, que ele quis dizer. Sim. Diego D, Heloísa D, Esther D. A Micaela colocou 200, o Alex D, a Beatriz C. E aí? Vamos resolver? O Abner colocou C agorinha mesmo. Vamos resolver. Vamos lá, então. Bom, aqui, ó, potenciação, não é isso? Acompanha comigo, então. Potenciação é uma operação de multiplicação de fatores iguais, não é isso? Então, você tem aqui o fator que se repete, que é o 2, e o número que está em cima aqui, ó, o expoente, me diz quantas vezes o fator vai se repetir. Se é 3, então teremos o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 3, 2 da multiplicação, não é isso? Depois, ó, a base aqui é o 5, né? O fator que vai se repetir aqui na multiplicação. Então, é 5 vezes 5, são 2. Vezes 4, ó, apenas uma vez vai aparecer o 4 na multiplicação. Então, você resolve aqui o produto, né? E aí você vai ter o resultado da conta, ó. Vamos comigo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse produto aqui deu 8. 5 vezes 5, 25. E vezes 4. Você pode fazer 4 vezes 25, depois vezes 8, 8 vezes 25, depois vezes 4. Não importa a ordem, porque aqui é um produto, não é isso? Então, 4 vezes 25 é 100. Vezes 8. 8 vezes 100? 800. Professor, que cara é essa? 800. Estou te perguntando. Tá certo? Alternativa D, 800. A maioria colocou D, Ah, que certo? bom, que bom. 800. Vamos para a segunda. Vamos lá. Aqui é a resolução, né? Quem quiser tirar uma cópia, um print, não é isso? Isso, vocês podem tirar um print da resolução, caso precisem, né? Então, neste caso, a resolução consiste em efetuar cálculos com potência de expoente. Então, 2 à terceira, vezes 5 ao quadrado, vezes 4, elevado à primeira, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5, vezes 4. 8 vezes 25 vezes 4 é 800. Isso aí, né, Isso professor? aí. Perfeito, vamos para a questão 2. Vamos lá. O armazenamento de dados de um computador em computadores utiliza a potência de base 2. Um arquivo com 2 elevado a 10 corresponde a 1 kilobyte. Essa potência equivale a... E aí, 20, 1000, 1024, 2048? Olha só, aqui unânime, todo mundo colocando C, professor. A Isabela colocou D, mas o Luiz, o Bruno, o Matheus, Bianca, Maria Eduarda, tudo C. A maioria colocando C aqui, ó. A Gisele colocou D, 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 D. Será que é D? Será que é C? E aí? Vamos Vamos verificar fazer, isso daí, vamos então? fazer. Vou colocar aqui a 2 correção elevado a já 10. no slide, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, ó. Efetuando os cálculos da potência, você vai ter lá 2 elevado à décima potência. O fator que se repete é o 2, não é? É chamado de base. E o número 10 que está em cima aqui é o expoente. Ele me diz quantas vezes a base vai se repetir aqui na multiplicação. São 10 vezes. Então, você tem
2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 228. 2 vezes 228, 2 vezes 128, 256. 2 vezes 256, 512. E 2 vezes 512, 1024. Então, a tabuadinha aí do 2, não é isso? Exatamente. A maioria colocou C, a maioria acertou, professor. Quem colocou A, acho que colocou 2 vezes 10. Não é 2 vezes 10. É, o pessoal confunde bastante, né? Confunde A bastante. potenciação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso 10 vezes, tá 10 bom? vezes o fator, né? Se repetindo aí no produto. Exatamente, por isso que é 1024. Vamos para a questão 3. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52 sobre 900, Bento calculou corretamente que a dízima periódica é... E aí? Tem uns números grandes aqui. Repete uma parte do número, isso aí? Como é que é isso aí? Vamos ver, ó. A Ágata, a Maria, Carolina, Larissa, Amanda, todo mundo colocando B. B. Só que o Kevin colocou A. Mas a maioria, ó, Bárbara, Gustavo, Ariana, todo mundo B. B, todo mundo. Ah, a Nicole colocou C. Será que é C, professor? Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Vamos lá, então a gente tem que transformar essa fração aqui, né, na forma fracionária para a forma decimal, não é isso? E como que a gente faz isso? Fazendo a divisão, ó. Então vamos pegar aqui e montar a conta. A gente vai fazer aqui ou... Pode fazer aí, depois a gente passa a resolução lá. Tudo bem. Vamos lá. Então é 52, que é o numerador, vamos dividir aqui por 900. Exato. Aí o que acontece? Dá para dividir 52 por 900? Não dá não, professor. O que a gente faz? Acrescento zero, né? Acrescento zero. Acrescentamos o zero aqui no 52, tem que fazer o que aqui embaixo dos 900? Acrescentar o zero também, porque a nossa resposta agora é em décimos, né? 520 dá para dividir por 900? Não, 520 não divide 900. Ainda não dá, né? Tem que acrescentar mais um Então, zero. vou acrescentando mais um zero, ó. Isso, 520, nós temos aqui 520 centésimos. Agora vamos ter o quê? Milésimos, né? Exatamente. 5.200. Agora cabe no 900. Colocamos aqui 5.200 décimos, na verdade, né? Bom, e aí o resultado vai ser em centésimos, né? Exato. Era 520 décimos com o primeiro zero, agora virou centésimo. Então o resultado aqui, ó, 2 casas depois da vírgula. Por isso que a gente colocou esse outro zero aqui. E quantas vezes cabe o 900 no 5.200? Dá para cortar 2 zerinhos, Pro? Opa, vamos cortar. Pode? O que você acha? Vamos ver o que eles falam aqui no chat. Pode cortar 2 zeros? Vamos ver se tem gente falando. Acho que eles não estão prestando atenção, não. Sim, pode, ó. O Leonardo colocou pode, o Henrique pode, a Larissa colocou que não. O Vitor colocou sim, o Guilherme sim. O Henrique colocou um S, deve ser sim. A Júlia colocou S de sim. Sim ou não? Vamos cortar então? Melhor, né? Então, a gente Eu corta acho que aqui 2 fica... zerinhos, Sim. vai ficar mais fácil, né? Exato. E a tabuada do 9, que dá próximo de 52, quanto que é? 5, né? 5 vezes 9, 45. Vamos calcular o resto. E aí, 52 menos 45, ó, vamos fazer aqui primeiro 2. Pediu emprestado do 5, ficou 4. 12 menos 5 fica 7, não é isso, Pro? Uhum. 4 menos 4 fica 0. 7 dá para dividir por 9? Não. O que a gente faz? Coloca um zerinho. Exato. Então aqui o resultado era centésimo, agora é milésimo, na terceira casinha aqui, ó, não precisa acrescentar nada, só o resultado lá. Então, da tabuada do 9 aí que chega próximo do 70 é quantas vezes? Vamos ver o que eles colocam. O 70 para chegar no 9 é quantas vezes? Aliás, o 9 para chegar no 70, vamos ver o que eles falam. Será que eles estão aí, acordado? Todo mundo colocando 7. Será que é 7, professor? Aqui, ó, Guilherme, Henrique, 777. Leandro colocou 7. Boa. O João Pedro colocou 6, mas eu acho que é 7, hein? A Ana colocou 7. 7. David colocou 7. Só o Michael está pedindo para a gente dar um alô para ele. Oi, Michael. Alô, Michael. Vamos lá. Então, Seguindo. 7 vezes 9, quanto que é? 60 aí? 63.
E sobra quanto? 70 menos 63, sobra 7 de novo. Eita, começou a repetir agora. E agora, Pro? E agora que está repetindo, Tá acho que repetindo. continua, né? Vamos lá. Continua? É, precisa pôr a tela para eles verem. Então vamos lá, vamos continuar então. Coloca o zero, vira 70 e faz a conta de novo, ó. 7 vezes 9 de novo vai dar 63, vai sobrar 7 de novo, Pro. E agora? E aí, Parece faz, que não tem fim não esse tem negócio, fim, né? vai dar 7 sempre, né? Então vamos colocar 3 pontinhos aqui. 0,057. Pode colocar já 3 pontinhos, que vai dar continuidade. Exatamente, a dízima periódica, não é isso? Exatamente. Então, a alternativa correta é a alternativa B. B. Questão 3 da prova do 8º ano, alternativa Vamos B. colocar a resolução na tela para eles? Sim, vamos colocar. Tá aí, ó. Então, para calcular a dízima periódica de 52,900 avos, pode-se fazer a divisão. Então, você divide aqui, ó, 52 por 900. Exatamente. E aí vai ficar 0,05777 sempre, né? Exatamente. Essa conta vai ter setes infinitos. É a parte da dízima, não é isso? Exatamente, por isso que é uma dízima. Vamos para a próxima? Vamos para a questão 4. Questão 4. Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, obteve a dízima periódica 125,555 infinito 5. A fração geratriz dessa dízima pode ser identificada corretamente como? Vamos ver o que eles estão colocando aqui na questão 4. Questão 4, o Alex colocou tanto C aqui, ele tem certeza, né? A Yasmin colocou um monte de B logo na sequência, o B da Yasmin e o C do Alex. Quem será, hein? Que tá certo. Aí tem a Giovanni B, e a Rafael C, Fernando B. Tá muito dividido o B e C, professor. Muito dividido. A Letícia pôs A. Vamos ver se é B ou C. Vamos ver. Vamos lá, vamos fazer conta. Eu vou colocar aqui já na tela, para que fica mais fácil, né? Sim, para obter... Para obter a fração geratriz de 125,5555, pode-se fazer o seguinte. Olha aí, você vai pegar esse número, que é o número que contém a dízima, não é isso? E chamar ele de x, por exemplo, né? Você vai atribuir uma letra para ele. Aqui a gente chamou de x, tá? E o que acontece? A gente tem que chegar, a vírgula tem que chegar lá no número que está se repetindo, tá? Então aqui, nesse caso, é o número 5, que é o período da dízima, não é isso? É o 5 que está se repetindo. Portanto, a gente vai andar com essa casa, com a vírgula, uma casa. Uma casa. Para fazer isso, a gente vai multiplicar toda a linha de cima por 10. Aí vai ficar assim, ó. No primeiro membro só tinha o x, então 10 vezes x. No segundo membro, a gente vai pegar o número lá e dividir e multiplicar por 10, tá? Então, 125,555 vezes 10 vai dar 1.255. E aqui, depois da vírgula, a gente tem a dízima pura, ó, só a dízima, tá? Bom, fazendo isso, o que a gente vai fazer agora? Fazer uma subtração, ó. Pegar a linha de baixo, subtrair a linha de cima. Vai ficar assim, conforme está aqui na tela, ó. 10x menos x. Então, se você tem 10x, você tira 1x, sobra 9x. Aqui no segundo membro, mesma coisa. Você vai fazer a subtração. O que vai acontecer com a parte depois da vírgula? Ó, perceba que a parte aqui depois da vírgula desse número é igualzinha a esse, é idêntica, é a mesma parte. Então, elas vão se cancelar quando você fizer aqui, ó. Por exemplo, esse 5 menos esse 5 vai dar 0. Esse 5 menos esse 5 vai dar 0. Todos os 5 aqui depois da vírgula vão se cancelar, porque vai dar 0 a conta. Então, você vai ter, no final das contas, aí apenas o 1.255 menos o 125, cujo resultado dá 1.130. E aí, você isola o x. 9 vezes x, você quer saber o x apenas, você divide ambos os membros aqui por 9, e vai ter a conta aqui, ó, a fração, né? 1.130 dividido por 9. Tá? Ou 1.130 nonos é a fração que gerou aquela dízima lá, esse número aqui. Exatamente, a alternativa C, né, professor? Deixa eu te falar, a Gabriele está falando que não entendeu. Gabriele, você coloca o que você não entendeu para a gente poder voltar, por favor? Se é a questão 1, 2, 3 ou A4. Ela escreve... A4, a dízima periódica, geralmente, eles têm bastante dúvida, né? É, mas ela Fração colocou geratriz. assim, não entendi. Teve mais, assim, ó, o Cauê não entendeu, a Ana Carla não entendeu. A gente volta, no final, pode ser? no final, quando estiver acabando, a gente volta na questão 4, tá bom?
Vamos para a questão 5. Então, a questão 4, alternativa C, 1.130 nonos. Questão 5. Questão 5. Sendo a área de um retângulo fixada em 36 centímetros quadrados, observa-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medida para o comprimento e sua respectiva largura. Tem-se que, neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento C em centímetros com a nossa, aí travou, hein? Largura L é. Aí eu tenho uma tabela de comprimento e largura, 18, 2, 12, 3, 9 com 4 e 6 com 6. E as alternativas? Vamos ver o que eles estão colocando aqui na questão 5, professor. Vamos ver. Questão 5, ó. Guilherme colocou A, Lucas colocou A, Sara colocou A, Guilherme colocou 5A, Giovana A, a Yasmin colocou C, Maíra colocou C, Maria Eduarda colocou C, Gabriele A, Lívia C. A e C aqui. Ah, tem um Dzinho aqui, ó. O João Pedro colocou D. D, C ou... Será que eles confundiram aí com o perímetro, alguma coisa assim do tipo? Vamos ver o que aconteceu. Pode ser que Pode houve uma ser, né? confusão, né? Porque aqui está falando da área, não é isso? Exatamente. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, não é isso? É isso. Sim. Então, vamos lá para a Vamos lá correção? fazer. Vamos Vamos ver, fazer. então? Só aqui, ó, vamos usar a tabela aqui para explicar uma coisa, né? Que a área é fixa. A área desse retângulo é 36 centímetros quadrados. Então, não vai mudar a área. O que está variando aqui, ó, são os comprimentos, né, da largura e do comprimento. Então, se a largura é 2, para a área dar 36, o comprimento tem que ser 18. Tá? Se você mudar a largura, aumentar a largura, o comprimento tem que diminuir para continuar dando 36 de área. Se você continuar aumentando aqui a largura, ó, perceba que o comprimento continua o quê? Diminuindo, né? Você está aumentando a largura e o comprimento está diminuindo. E dessa forma você mantém a área sempre igual a 36. Vamos ver aqui o próximo. A explicação, ó. Dado que a área do retângulo é 36 centímetros quadrados, e a área do retângulo a gente calcula multiplicando o comprimento vezes a largura, a variação entre as duas grandezas, quando você fixa a sua área, pode ser representada neste caso. Então aqui tem as várias maneiras aqui, ó, quando você vai variando, né? Perceba que todos esses cálculos aqui, ó, 2 vezes 18 é 36, 3 vezes 12 é 36, 9 vezes 4 é 36 e assim por diante. Então, o 2 é a largura e o 18 é o comprimento, tá? Então, chamando largura de L e o comprimento de C, nós temos C vezes L, que vai dar o resultado a área, tá? Se você isolar, né, deixar o C sozinho em um dos membros, você vai ter essa relação aqui, ó, que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, né, prof? Exatamente. Então, quando você aumenta uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, alternativa A mesmo. Parabéns aí para quem falou que é. Alternativa A, questão 5. A Laís, professor, está falando que não entendeu a 1. A gente volta, tá, Laís? Se der tempo, a gente volta na questão 1. Talvez eles tenham chegado também um pouquinho mais tarde, mas a gente volta na questão 1, tá bom? Vamos para a questão 6, para a gente poder voltar na que eles não entenderam. Sim. Questão 6. Dos gráficos abaixo, o que representa a grandeza diretamente proporcional é... O que será que eles colocaram? Esse é de gráfico, né? Será que é difícil? De gráfico, vamos ver. Ó. O Fernando colocou C. A Regina disse que não entendeu nada, mas você pode indicar o que você não entendeu, Regina, por favor. O Eric colocou C, a Maria colocou C, o Tiago C, a Júlia C, Pedro C, Ellen C. Todo mundo aqui unânime, professor C. C, será que é isso? Não sei, vamos fazer, né? Vamos lá. Não sei se é. Grandezas diretamente proporcionais. Vamos para a tela então, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas correspondem de tal modo que, multiplicando-se uma quantidade de uma delas por um número, a quantidade correspondente da outra fica multiplicada pelo mesmo número. Os pontos do gráfico cartesiano, reconhecendo que representam a variação de duas grandezas diretamente proporcionais, pertencem a uma reta que passa pela origem, ou seja, para x igual a zero tem esse y igual a zero, que é esse ponto aqui, né, a origem do sistema, ó. Então, é a reta que passa por aqui. Então, por exemplo, se a gente colocar alguns valores aqui, ó,
Vamos lá, o 1 e o 2. Tá? Essas grandezas serão diretamente proporcionais quando obedecer essa relação aqui, ó. Quando você dividir uma pela outra, né, vai dar um valor fixo, tá? Que a gente pode chamar aqui de uma letra K. Pode ser um 2, pode ser qualquer valor aqui, mas sempre vai dar o mesmo quando você pegar e fazer a divisão entre as duas grandezas, o x e o y, né? Vamos fazer um exemplo aqui? Sim, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o y seja o dobro do x, tá? Então, se você atribuir o valor 1 para o x, o y vai ser o dobro. Então, aqui, no x igual a 1, será que dá para enxergar aí, Pro? Vocês estão enxergando, gente? Coloca aqui no chat se dá para enxergar. Fazer um pouco maior. Então, ó, quando o x for 1 e o y for 2, ó, quando o x for 1, o y vai ser 2, né, que é 2 vezes 1. Quando o x for 2, o y vai ser o dobro, então vai ser 4, tá? Então essas grandezas aqui, elas se relacionam dessa forma. Uma é o dobro da outra. Então a gente diz que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Exatamente. E o único gráfico, se você puder voltar lá, o único gráfico que corresponde, ó, comparado aos gráficos que a gente tem nas alternativas, é a C. Então a questão 6 é a C. Estão perguntando aqui qual que é a questão 5. A questão 5, se eu não me engano, é a letra C. Desculpe, a questão 5 é a letra A, a gente não falou, verdade? Falamos. Questão 5, alternativa A. Questão 6, alternativa C, tá bom? A Raíssa falou para fazer mais devagar a 4 e a 5 depois. A gente vai tentar, tá bom? Se der tempo, a gente faz ela bem devagarinho para você. A gente vai fazer todas, não é isso? E aí a gente vai voltando nas que eles têm mais dúvidas. Exatamente, a gente volta na que tem mais dúvida. Aí tem a Isabela, falou que acertou. Parabéns, Isabela. Questão 6, você acertou. Vamos, então, para a questão 7. Uma árvore de 2,5 metros de altura, em uma certa hora do dia, faz uma sombra de 3 metros. Sabendo-se que a sombra da árvore é proporcional ao seu tamanho, outra árvore de 7 metros, próxima à primeira, nesse mesmo instante, terá uma sombra de... Vamos ver o que eles estão achando dessas 7. Ixi, essa daí acho que é um pouco difícil, hein? Essa daqui é complicada. Essa daqui, ó. A Ingrid colocou B, a Beatriz Maria colocou B, Brenda colocou C, Maria Eduarda A, Wesley A, Ludmila C, Amanda C, Beatriz C. C está ganhando, mas maioria C. Gabriel colocou tanto C aqui, mas o João colocou um monte de B. B, C. Vamos ver o que é. Bom, esse tipo de questão é legal fazer um desenho, né, Pro? Sim. Fazer um desenho aqui, ó. Então, vamos lá. Então, uma árvore tem 2,5 de altura, tá? Vou fazer aqui. Eu faltava nas aulas de educação artística, hein, Pro? Eita, então não vai ficar bonito. Não vai ficar bonito. Tá aqui, ó. Essa é a minha árvore. A mais bonita que eu sei fazer, essa daqui. Ah, tá bonita essa árvore. Então, 2,5 aqui é a altura dessa árvore. E a certa hora do dia, ela faz uma sombra de 3 metros, né? Vamos colocar uma sombra aqui dessa árvore aqui, ó. 3 metros de sombra. Dá para entender esse desenho, Pro? Dá sim para entender. Eu acho que eles estão entendendo. Tá bem feio. Bom, essa é a árvore pequena, tem outra que é grande, não é isso? A outra é 7 metros, ó. Exatamente, a outra é grande. E é no mesmo horário, né? É no mesmo instante, ó. Então a sombra vai ser proporcional, não é isso? Exatamente, proporcional. Então, ó, uma árvore maior, tá aqui, ó, bem grande, e essa tem 7 metros. 7 metros de altura. E a sombra dessa daqui é um pouco maior, será que tem que ser maior ou não? A árvore é maior, será que a sombra também é maior? Se a árvore é maior, eu acho que faz uma sombra maior, não? A gente conhece esse tamanho ou não? Ainda não, né? É esse tamanho que a gente não conhece, que a gente precisa dele. Quando a gente não conhece, a gente faz o que mesmo? Coloca uma letra, não? Chama de X, né? Chama de X, né? X é famoso X. Vamos deixar então aqui que a sombra vai ser X. Perfeito. E agora a gente vai fazer o quê? Descobrir o valor do X, não é isso? Uhum. Então, ó, essas duas árvores aqui, elas têm o quê? Uma proporção, né? Elas são proporcionais, né? São. Então quer dizer que o tamanho dela é proporcional à sombra. Exato. Então, se a gente montar aqui uma relação, né? Mais é conhecida como razão, né? Vamos fazer uma razão entre a altura e a
sombra, Perfeito. correto? Então, a altura está para a sombra, assim como a altura da grande está para sua sombra. Sim. E aí você vai fazer o quê? Descobrir quanto que vale o x. Não é isso? Vamos para a explicação, que esse desenho está bem feio. Vamos lá, tem um desenho melhor, né? Melhor. Aí, ó. Isso aqui é uma árvore. O que é É, isso aqui? isso é uma árvore. Então, ó, a gente tem 2,5 sobre 3 Isso. e 7 sobre x, Isso. multiplicando em cruz, né? Vocês já estão Exatamente. O acostumados. x vai para cá, né? Ele está dividindo, vem para cá multiplicando, né? Assim que vocês ouvem falar, né? Que é mais fácil de entender desse jeito, né? Quando passa, Exatamente. né? Tem Passa gente com a falando operação aqui. inversa. Isso, tem gente falando aqui, multiplica em cruz. É isso Boa. mesmo. E aí tá aqui embaixo já, a conta já está armada aqui embaixo, não é isso? 2,5 vezes x de um lado, no primeiro membro, que é igual a 3 vezes 7 A no Graziela segundo falou que a membro. árvore está muito feia. Graziela. Acho que a minha tá menos feia, não tá? É, o Pablo colocou árvore e um monte de riso. Tá bom, E o vamos. resultado da conta aqui, ó, 21 dividido por 2,5. Exatamente. A 7, então, alternativa C, 8,4. Eles têm dúvida nessa conta, não, né? Vocês têm dúvida em 21 dividido por 2,5? Vocês querem que faça 21 dividido por 2,5? Olha, tem gente falando que acertou tudo a prova até agora. Parabéns. Desenhista, kkkk, colocar. Vamos ver. Querem que fazem a conta? Sim, sim, sim. O André, a Raquel, a Emily. Então vamos lá, sempre bom praticar a divisão, né, gente? Sim, vamos praticar divisão. Kevin colocou, Camille colocou Eu sim. vou fazer nesse espaço aqui mesmo. Então vamos armar a conta? Sim, vamos armar a conta. 21 dividido por 2,5. Precisa pôr a tela para eles. Assim. Só um momento, pronto. 21. Então já armei a conta aqui, ó, 21 dividido por 2,5. Então a divisão por número decimal. Dá para fazer essa conta com essa vírgula aí, Pro? Não, não conseguimos fazer com essa vírgula, A né? gente elimina a vírgula, né? Mas como que é? Mágica? Como é que é? A gente ignora? Como que faz? Não, não ignora. Ué, como é que vai sumir essa vírgula? Explica aí para eles que eles não sabem. Falaram que precisa de ajuda para essa conta. Muitos aqui. Então vamos lá, ó. O que acontece aqui, a gente era uma fração, não é? Então a gente vai pegar uma fração equivalente, ó. Fração equivalente, a gente, como só tem uma casa depois da vírgula, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 10. Então em cima vai ficar, ih, ficou bem atrás, só um, ó, vou pôr aqui embaixo. Em cima o resultado vai ficar 210, certo? E embaixo vai ficar 25. Então é uma fração equivalente, por isso que a gente vai colocar um zero aqui, ó, né? Que é a mesma quantidade de números que tem aqui depois da vírgula. E aí a gente ignora a vírgula. Olha aí, essa é a Perfeita mágica. explicação. Acho que agora todo mundo entendeu. Então, se tem uma casa depois da vírgula, acrescenta-se a quantidade disso de Exato, zero na frente. isso mesmo. Perfeito. Bem tranquilo, né? É legal eles anotarem, né? Anotarem Vinícius aí como é falou que está faz. muito embaçado. Vinícius, o que será que está embaçado? A tela? A nossa tela? O desenho? Acho que dá para Explica virar pra um celular gente. também, fica maior, não fica? É, não sei, tenta A colocar tela. o celular na horizontal, talvez dê. Tá bom? Bom, aqui a gente já acabou com o problema da vírgula, já não tem mais, né? Sim. Já conseguimos, a gente se livrou da vírgula, não é isso? Uhum. Então, 210 dividido por 25, ó, Precisa pôr a vamos ver tela como para fica. eles. 210 dividido por 25, qual que é na tabuada aí que chega perto? Se a gente fizer 10 vezes, vai dar 250, é muito, né? É muito, vai passar. Então a gente vai colocar quanto? A gente sabe que 4 vezes 25 dá 100, né? Então Sim. o dobro vai dar 200, não é isso? Sim, Então pode perfeito. pôr 8, não é isso? 8. 8 vezes 25 vai dar 200. E vamos calcular o resto. 0 tira 0, fica 0. 1 menos 0 dá 1. Né? Deixa eu colocar aqui que eu me empolguei. O professor Silvio está falando que a tela está muito embaçada. Gente, vocês conseguem ajudar eles? Mas eu acho que é o Tô problema do perguntando aqui aplicativo na mesmo. Porque produção. no Facebook ou no computador fica a imagem Melhor. boa resolução. Eu vou ver aqui com a produção, tá bom, professor? Obrigada por avisar. Vamos lá. Então tá, faz aí a conta. Aí 10 não dá para dividir por 25, né, Não Pro? dá. Não. Bom, aí coloca o quê? 0, né?
100. Ah, colocou zero aqui, que faz aqui, Pro? Coloca uma vírgula, não é isso? Porque agora o resultado é Exatamente. décimos. Exatamente. 100 dividido por 25 é? 100 dividido por 25 é 4, né? 4, boa. Então tá aí, ó. 8,4. 8,4. Perfeito, então. Vamos para a questão 8. Então, 8. Para produzir 500 metros de cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias de trabalho regular. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de... Vamos ver o que eles estão colocando aqui na 8. Aqui, ó, vamos ver. Daiane, Murilo, Vinícius, Maria Luísa, Laura, todo mundo D. A Adriana colocou C. Mas unânime, a Raquel colocou C também, mas o resto, ó, Isaac, Nathalie, Carolina, Patrícia, Gustavo, Isabelle, Cauê, todo mundo D. 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 Então vamos ler atentamente aqui esse problema de novo? Sim. Então são 500 metros de cabo telefônico, não é? 6 operários, 12 dias. Sim. Então a quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade. Então não vai variar a quantidade de cabo. É 500, vai ser 500 de novo. Só que o que aconteceu com a quantidade de operários? 9 operários para fazer a mesma quantidade de cabos. Se com 6 eles levam aí 12 dias, se a gente aumentar a quantidade de gente trabalhando regularmente, normalmente, será que vai aumentar o tempo? É a mesma quantidade? Vamos ver. Vamos fazer conta. Então vamos lá para a demonstração aqui. Bom, como a quantidade de cabos é a mesma, a gente pode fazer o quê? Uma conhecida aqui regra de 3 simples, não é isso? Exatamente. Se tivesse variado a quantidade de cabos, não poderíamos fazer dessa forma, teria que ser uma regra de 3 composta. Bom, colocando aqui uma coluna a quantidade de operários, são 6 operários, né? 12 dias, perdão. E 9 operários, X dias. Aí a gente tem que se perguntar, essas grandezas são diretamente proporcionais? Quero dizer, se você aumentar a quantidade de operários, a quantidade de dia ou tempo, né, para fazer o serviço, o trabalho, vai ser aumentado ou diminuído? Então vamos lá, se você aumentar a quantidade de funcionários, o tempo para realizar o trabalho, vai aumentar ou vai diminuir? O que eles responderam aí? O Ailton Lopes pediu para a gente falar dele, ele colocou D. Vamos ver o que eles estão respondendo sobre isso, só para eu não perder ele aqui. Então, ó. Diminuir, Né? Todo Se mundo você aumenta a quantidade de gente trabalhando, você vai diminuir o tempo. Perfeito. Exatamente. Todos eles diminuir. Que Quando bom que eles isso estão acordados prestando atenção, hein? É, que bom mesmo, porque essa daqui tem que pensar um pouco. É. Então vamos lá. Quando acontece isso, né, as grandezas aqui são número de operários e dias de trabalho. Sim. Quando acontece isso, quando ocorre isso, ó, quando as setas aqui estão no sentido inverso, né, as grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente tem que pegar aqui a coluna que contém a incógnita e inverter, para ficar as setas no mesmo sentido. Aí vai ficar assim, ó, como está aqui embaixo. Ó. De um lado, o número de funcionários, a razão entre eles é 6, está para 9, assim como o x está para 12. Então, aqui na coluna do x, ó, a gente inverteu, né, colocou o x para cima e o 12 para baixo, porque elas são inversamente proporcionais. E aí, né, resolve aí multiplicando cruzado, como eles falaram aí na questão anterior. Exatamente. Aí 6 vezes 12 dividido por 9, questão x igual a 8. O João Antônio está colocando que é AD. Sim, João Antônio, é AD. Então, a questão 8 da AP do segundo bimestre é D. Isso aí. Vamos atendendo os pedidos, então. Eles pediram para repetir a 1, a 4 e a 5, fazer mais devagar. Mas dá tempo, será ou não? Vamos tentar fazer a 1. Vamos fazer a 1. Vamos lá. A 1 é a da potência. Ah, sim.